Então, vamos lá. Oficialmente, bom dia, né? Nós vamos trabalhar com o Apocalipse de São João, tá? Se nós pegarmos na nossa introdução da Bíblia, né? Eu estou sugerindo a Bíblia de Jerusalém, tá? Nós vamos procurar, primeira coisa, nós vamos entender o que é o Apocalipse, tá? E quando nós falamos de Apocalipse, primeira coisa, você assim, falou, cara, é o Apocalipse. Aí você imediatamente vai lá para a sua Bíblia e busca o último livro. Eu quero aproveitar e fazer uma desconstrução, tá? Apocalipse não é nome de um livro. Apocalipse é o nome de um gênero literário futurista, tá? Que se você buscar na, na, sua, na sua Bíblia, independente da tradução, tá? João diz, né? Assim, o que vês, põe num livro, tá? Ou seja, nós vamos ter Apocalipse lá com Ezequiel, nós vamos ter Apocalipse com Isaías, nós vamos ter Apocalipse com Daniel, nós vamos ter Apocalipse com João. É bem verdade, né? Que o livro que foi escrito está levando o nome de Apocalipse, tá? Seria mais ou menos eu chamar um livro de livro. Cara, que livro é esse? Aqui é livro de matemática. Maravilha. Rapaz, que livro é esse? Aqui é livro de teologia. Beleza. Pai, como é o nome desse livro? Não, o nome desse livro é livro. Seria mais ou menos o que acontece com o Apocalipse. Tá? É um gênero literário, né, que está dando nome ao último livro o último livro canônico que tem na Bíblia. Tá? Então, o Apocalipse, a primeira coisa que eu vou entender, ele é um gênero literário. Se você pegar, e alguém puder ler aí para mim, esse primeiro parágrafo da introdução da Bíblia de Jerusalém, eu prometo que eu ficarei muito agradecido. E, inclusive, hoje, ao rezar, me lembrarei de você. Eu vou ler. O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens, revelação de coisas ocultas e só por ele conhecidas, especialmente de coisas referentes ao futuro. É difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais que prolongamento, mas enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e as transmitiam oralmente, o autor de um Apocalipse recebia suas revelações em forma de visões que consignava em livro. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesmas, mas pelo simbolismo que encerram, pois em Apocalipse, tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Os números, as coisas, as partes do corpo e até as personagens que entram em cena. Ao descrever a visão, o vidente traduz em símbolos as ideias que Deus lhe sugere, procedendo então por acumulação de coisas, cores, números simbólicos, sem se preocupar com a incoerência dos efeitos obtidos. Para entendê-lo, devemos, por isso, apreender a sua técnica e traduzir em ideias os símbolos que ele propõe, sob pena de falsificar o sentido de sua mensagem. Obrigado. Luiz, me faz um favor. Abre teu Apocalipse no capítulo 1, versículo 14 a 19. Gente, então vamos lá. Vamos entender o Apocalipse, tá? Como uma forma de escrita futurista, né? Que vai se realizar em breve, tá? Para o tempo do qual foi feita a revelação, ok? É importante a gente salientar que João, antes de ir diretamente ao assunto, ele antecipa, de certa forma, aquilo que vai acontecer. Você pegou aí, Luiz? Apocalipse 1, 14 a 19?
Você está lendo, mas não estou lhe ouvindo. Está escutando agora? Estou. Pronto. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham o aspecto do bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que vistes, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós vamos, aí na leitura que o Luiz nos fez, está exatamente aquilo que o João Deon leu para nós agora há pouco. Tá? Gente, então assim, nós vamos procurar entender o livro do Apocalipse como uma profecia futurística, né? Aquilo que vai acontecer. O detalhe é o seguinte: no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar muitos símbolos, tá? Muitas referências. O detalhe é, João estava preso na ilha de Patmos, tá? E assim, quanto à autoria, gente, vamos mais uma vez colocar a ideia, tá? Quanto à autoria, no início, pensou-se realmente que João não fosse o autor do Apocalipse. João, o discípulo amado, né? O apóstolo de Cristo, certo? Porém, é unanimidade, tá? Entre as várias teorias que existem, que é exatamente João, apóstolo de Jesus, o autor do Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos. Nós vamos ver daqui a pouco o mapa, tá? E na ilha de Patmos, ela se aproxima, ela vai se aproximar, assim, geograficamente, ela vai ficar próxima às 7 igrejas. E as 7 igrejas, elas são muito vizinhas uma à outra. Eu tenho um amigo que ele diz assim: rapaz, tu imagina aí a gente aqui em Sobral, ele dizendo, tá? Aí assim, depois de Sobral tem Forquilha, depois de Forquilha tem Irauçuba, depois de Irauçuba Itapajé, depois de Itapajé tem o São Luís do Curu, depois o Croatá, depois Fortaleza. Então assim, as 7 igrejas, na verdade, eram uma vizinha da outra, tá? E o detalhe, todas elas são vizinhas à ilha de Patmos. Então, João estava onde? João estava preso na ilha de Patmos quando lhe foi dada a revelação, né, apocalíptica daquilo que ia acontecer. O detalhe é o seguinte: quando o Apocalipse é escrito, ele é escrito por volta do ano 95, tá? Depois de Cristo, já João no fim de sua vida, tá? E existe, né, se é que podia existir, mas alguém que conseguisse perseguir a igreja mais que Nero. E existiu, tá? Um imperador chamado Domiciano. Então, nós vamos lembrar da cidade da confusão, né, da desarrumação, a Babilônia, tá? E essa Babilônia, hoje, ela é representada, né, eu estou colocando hoje, no tempo que o Apocalipse foi escrito.
tá? Essa Babilônia hoje, ela é representada por Roma, né? Enquanto a besta, né, do qual falará o Apocalipse, da qual falará o Apocalipse, a besta é o imperador, tá? Em particular, João vai se referir ao imperador Nero, né? O Nero, que ele vai chamar de Nero César, na escrita jogada para o grego, tá? Do hebraico para o grego, Nero César, convertida em numerologia, tá? Vai ser representado pelos algarismos 666, que nós vamos chamar o número da besta, tá? O detalhe é o seguinte, no Apocalipse, nós vamos também, tá? Eu estou colocando alguns símbolos, depois eu vou colocar uma tabela com significado de alguns símbolos, não todos, porque senão a gente estenderia demais, tá? Mas no Apocalipse vai haver referência às 12 tribos de Judá, do Antigo Testamento, tá? E aos 12 apóstolos. A história lá dos 24 tronos. Alguém ia dizer alguma coisa? Gente, então, vamos lá, tá? O Apocalipse, de forma prática, é o Evangelho de Jesus ressuscitado, dirigido à igreja perseguida, certo? Quando eu falo em igreja, estou falando, em particular, aqui, as comunidades joaninas, certo? O Apocalipse vem do grego revelação, que você pode até conferir isso aí em Apocalipse 1, versículos 1 e 2, tá? Olha, nós temos aqui, ficou um pouquinho desfocado, mas nós temos aqui no mapa, tá? A ilha de Patmos. Deixa eu só conseguir rabiscar isso aqui, que aí eu vou mostrando melhor para vocês, tá? Aqui, ó. Nós temos aqui a ilha de Patmos. Ora, na qualidade de ilha, perceba que ela está rodeada de água por todos os lados. Ao sair da ilha de Patmos, tá? Nós vamos encontrar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amiguinhos, aqui não é questão de numerologia, não. Tá? O 7 aqui é uma realidade dada. Tá? Não é aquela história da numerologia. Olha, será que é 7 vezes 7? Né? Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não digo 7. Mas 70 vezes 7 vezes. Tá? Preste atenção que eu estou falando literalmente de 7 comunidades. Apesar de que, tá? O 7 represente a plenitude, tá? Então, de novo, ó, eu tenho aqui a ilha de Patmos, tá? E aí eu venho, ó, Éfeso 1, Esmirna 2, Pérgamo 3, né? O 3 eu vou lembrar, por exemplo, da Trindade, tá? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Então, eu tenho 3 igrejas, né? E tudo no mesmo sentido, ó. Confere? Bem próximas. Ou seja, João escreve o Apocalipse e, querendo ou não, bem pertinho, vamos fazer um raciocínio bem de hoje. Nós estamos em Sobral e tem que mandar uma encomenda para Forquilha. Mas amiga, a gente pega uma moto, em 10 minutos está em Forquilha. Tá? A gente pega o transporte, em 30 minutos, está lá na Irauçuba. E assim por diante. Então, nós temos aí a mensagem dirigida às 7 igrejas. Tá? Gente, Apocalipse como nós estamos colocando, é a revelação. Tá? É uma palavra que significa revelação. O detalhe se eu revelo alguma coisa a alguém. Ora, Deus revela aos homens. Tá? O que Deus revela aos homens? Deus revela aos homens as coisas ocultas
que somente ele conhece. Tá? Fazer igual uma aulazinha de português, tá? Queridos, quem revela, revela alguma coisa. Então, Deus revela aos homens as coisas que só ele conhece. Só que essa revelação, ela é uma revelação profética. Ela é uma revelação apocalíptica. Se a gente buscar lembrar dos dados das nossas aulas anteriores, quando nós estudamos o profetismo, tá? O padre colocava para nós, gente, existem 2 tipos de profecias. A profecia pontual, aquela que está acontecendo agora, e a profecia que ainda vai acontecer, tá? E esta profecia, ela é uma profecia apocalíptica. Todo esse material, ele está baseado em 2 coisas, tá? Uma, a que eu tinha sugerido para vocês, que é a da introdução da Bíblia de Jerusalém. E a outra é um livro chamado Não Tenham Medo, Apocalipse, do Frei Gorgulho, das Edições Paulinas. Tá? Então, nós vamos encontrar muita coisa da introdução da Bíblia de Jerusalém e também desta obra do Frei Gorgulho. Tá? Depois eu até mostro para vocês a capa do livro, que inclusive, na verdade, já até postei no grupo. Gente, os Apocalipse, preste atenção. Ele é um autor francês, é? Ele é... Não. Eu acho que ele é brasileiro. Tá? Olha, nós estamos aqui falando, gente, em os Apocalipses. Tá? Se eu estou falando em os Apocalipses, eu estou falando no gênero literário, tá? De revelações, de situações que são dadas a conhecer, tá? Eles tiveram um grande êxito em certos ambientes judaicos nos 2 primeiros séculos, especialmente entre os essênios lá de Qumran, que nós já trabalhamos com ele, tá? Então, nós vamos observar que vai haver o gênero apocalíptico, ele vai aparecer, por exemplo, em Ezequiel, em Zacarias, em Daniel, em Isaías, embora eu não tenha aqui colocado, mas vai aparecer também em Isaías e também em João. O alcance histórico do Apocalipse. Prestemos atenção, tá? O Apocalipse de João, tá? Ele tem semelhança com os escritos joaninos, mas também ele vai ter diferenças, certo? Dentro das semelhanças, tá? Assim, ele é escrito por alguém, e aí a famosa ideia, quem foi que escreveu? Tá? Quando eu vou falar no quem foi que escreveu, gente, aí eu vou aproveitar aqui, eu vou dar um conceito. Tá? Quando a gente está dando aula de filosofia, tá? O menino diz assim, mas fulano de tal não acredita em Deus, não questão. Não pode misturar ciência com religião. Se você fizer isso, você se perde. Tá? Então, da mesma forma, nós não podemos nos perder achando importante, porque a nossa fé não está ligada a quem escreveu, mas ao que foi escrito, mas a mensagem. Tá? Então, assim, quem escreveu foi João? Foi. Quem escreveu não foi João? Não foi, não. Mas aí a questão isso aí vai fazer diferença no meu raciocínio? Vai fazer diferença na minha fé? Porque o que é a mensagem. E a mensagem, seja que ela tenha sido escrita, tá? Por João, tá? Ou não tenha sido escrita por João, o que importa é que ela chegou até nós, tá? E outra, tá? Foi escrita certamente por alguém do círculo do discípulo imediato do apóstolo, tá? Ou seja, alguém que tinha um verdadeiro conhecimento da espiritualidade joanina, do convívio joanino, tá? E que estivesse impregnado do mesmo conhecimento que João tinha. Isto é importante. Isso aí mostra uma identidade
entre os escritos apocalípticos, tá? Os escritos não apocalípticos de João. É bem diferente, é verdade. Se você pegar o Evangelho de João, as cartas de João, a linguagem é diferente, os estilos são diferentes, tá? O estilo de escrita e a teologia. Posso adiantar? Posso? Pode. Gente, para compreender o Apocalipse de São João. Bom, então vamos lá. É unanimidade, tá? Entre os estudiosos, entre os biblistas, me engasguei um pouquinho, desculpa, tá? É unanimidade que realmente tenha sido João a escrever o Apocalipse, tá? Então, eu vou dizer, né, eu vou aqui bater o martelo, eu, Edivan, na qualidade de quem estudou um pouquinho, tá? Mas eu vou fechar com os especialistas e vou dizer que o nosso querido João, apóstolo de Jesus Cristo, tá? Fora ele realmente o autor do Apocalipse, tá? Para que a gente entenda o Apocalipse, é necessário reinseri-lo no ambiente histórico que lhe deu origem, tá? Gente, o detalhe é o seguinte, as comunidades, certo? Estavam sendo ameaçadas, elas estavam sendo esmagadas, elas estavam sendo dizimadas, tá? Então, contra as comunidades, o que é que a gente percebia? Que havia muitos ataques, tá? Que nós vamos chamar aqui de perturbações, violências e perseguições. E agora vem uma coisa incrível, tá? Contra as comunidades havia tudo isso. Dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, depois dele ressuscitado, tá? Nós temos 11 que foram martirizados, tá? Que morreram vítima de violência, tá? E perseguições por causa da palavra de Jesus. Confere? Vocês concordam comigo? Confere, irmão, com certeza. Jesus tinha 12 apóstolos. Beleza. Quando Jesus morreu... Mas só morreu dessa forma 10. Quer dizer, 11. Porque Judas não chegar lá. Tá? Chegar história. Se você discordar, você pode discordar à vontade. Eu só vou dar aqui uma explicação. Tá? Quando Jesus morreu, ele tinha 11 apóstolos. Confere? Diga. E que essas comunidades, essas 7 igrejas, elas foram evangelizadas pelo próprio João ou... Pelo João e pelos discípulos de João. Ah, tá. Tá? Gente, vamos lá. Imagina a cena. Jesus está na cruz. Tá? Vou fazer igual a outro. Eu não vou desenhar, não, porque senão eu vou depor contra a minha própria pessoa. Tá? Gente, eu desenhando sou excelente professor de matemática. Tá? Imagina a cena. Jesus está morrendo. Quando Jesus está morrendo, Judas já tem se enforcado. Jesus tem quantos apóstolos? 11. Jesus morre, Jesus ressuscita. São 11 apóstolos. Mas quando Jesus sobe aos céus, ele tem 12. Porque Matias foi eleito para ficar no lugar de Judas. Lembram, né? Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 foram martirizados. Todos foram martirizados. Todos foram perseguidos violentamente por causa da palavra. Tá? Eles foram perseguidos e eles foram mortos por violência. João não foi. Presta atenção. João, que estava preso na ilha de Patmos, lá na frente, quando dá-se a revelar o Apocalipse, certo? João vivia numa comunidade onde reinava, presta atenção, onde reinava o mal-estar por aceitar os ensinamentos de Jesus, onde reinava a violência por causa da palavra de Jesus e as perseguições por causa da palavra de Jesus. O detalhe, nesta época, tá, o templo de Jerusalém já não existia mais. Tá? Ou seja, classes como os saduceus não existiam mais, porque eles viviam exclusivamente do templo.
Então, quem era que perseguia as comunidades cristãs? Amigo, um negócio chamado Roma, Império Romano, a Nova Babilônia. Então, dentro desse contexto de violência, perturbação, de perseguição, João, que estava preso na ilha de Pátmos, é o único dos apóstolos a não morrer martirizado. Ele morre de causas naturais. Tá? É bem verdade. Mas Judas era apóstolo, ele não foi martirizado. Mas Judas deu fim na própria vida na paixão de Jesus Cristo. Quando ele viu que Jesus estava sendo assassinado. Beleza? Vocês acompanham meu raciocínio? Oi? Sim, Edvan. Sim, Edvan. Muito bom. Sim. Ok, meu irmão. Gente, vamos lá. Qual é o objetivo do gênero apocalíptico? Tá? Não estou falando do apocalipse, não. Candinho, pega Amós 5,18 aí para mim, por favor, meu filho. Pega aqui, Edvan. Amós, olha, falando de gênero apocalíptico. Se eu estou falando de gênero apocalíptico, eu estou me referindo ao Apocalipse de São João. Mas, tá? Marquinho, pega João 16,3,3. Tá? Estou falando do gênero. Tá? Do gênero. Eu estou no escritório, Edvan. Você está sem a Bíblia, é? Isso. Alguém na internet. 16,33. Tá? Gente, o gênero apocalíptico, tá? O objetivo dele é animar o indivíduo que recebe, né, a instrução reveladora. Tá? Então, nós vamos observar que o gênero apocalíptico, ele fez o quê? Animar, né? Animar o cristão. Tá? O ânimo do cristão, o ânimo do indivíduo, eu estou falando de cristão, você deve lembrar que essa historiazinha aqui de cristão, o nome cristão, ele é usado pela primeira vez na comunidade de Antioquia, tá? Beleza? Se não me falha a memória, é usado por Saulo pela primeira vez, Paulo, né? Por Paulo pela primeira vez em Antioquia, tá? Edvan, Amós, qual capítulo? Amós 5,18, tá? Em Antioquia, pela primeira vez, os fiéis são chamados de cristãos, tá? Também é em Antioquia que, pela primeira vez, os cristãos vão ser chamados de católicos. E aqui já tá? Então, qual é o objetivo desse gênero? Tá? É dar força, mensagem de fé, de ânimo e de inspiração à comunidade. Pega uma perreira também. João 16,33 diz o quê? Eu vos disse tal coisa, Diga. para ter de paz em mim. No mundo terei tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Pronto. Olha, tente coragem, tá? Nós vamos dar uma mensagem de força, beleza? Aí, esse fundamento, João retoma lá no Amós 5,18. Lê aí o cantinho, por favor, meu filho. Ai daqueles que desejam o dia de Yahvé, para que vos servirá o dia de Yahvé, ele será trevas e não luz. Continua? Continue, por favor. Como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele, ou que entra em casa, coloca a mão na parede e a serpente o morde. Não Obrigado. é o dia... Continua? Tá bom, obrigado. Tá? Gente, então, você vai observar aí, o anúncio, tá? E assim, João não pega isso à toa, tá? João faz o quê? Ele vai beber lá no Antigo Testamento. Ele vai, por exemplo, buscar isso aí em Amós, tá? Ele vai buscar em Daniel, ele vai buscar em Ezequiel, tá? Beleza? Gente, o que é que a gente vai observar, tá? Que no Apocalipse, Deus veio
Deus vem e Deus virá, tá? No gênero apocalíptico, Deus veio. Veio o quê, gente? Veio, né? Deus vai libertar seu povo. Tem um veio, vai, mas na verdade era para eu ter corrigido. Eu vi isso aqui e não fiz a correção. Vou pedir perdão a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, tá? Deus veio, né? Libertar o seu povo, tá? Deus veio devolver ao povo, tá? Deus veio devolver ao povo a liberdade, o poderio, tá? O domínio sobre o inimigo. Gente, preste atenção. Não sei se eu tenho outro ponto para colocar aqui. Não recordo, eu não, tá? Só voltar para cá. Vamos lembrar, gente, que de certa forma a história é meio que cíclica, tá? Meio que cíclica, como? Gente, a história parece se repetir. Como é que estava a comunidade, os filhos de Israel, lá com Moisés, né? Lá no Egito? Lembra? Não estava sendo perseguida pelo faraó? E o faraó mandou pragas, e Deus mandou pragas, né? Por causa do coração duro do faraó, com as comunidades joaninas. Vamos lembrar que essas comunidades aqui, nós estamos obrigatoriamente falando das 7 igrejas, ela estava perseguida pelo Império Romano, tá? Estava sendo perseguida pela Babilônia e por sua besta, tá? Então, nas visões proféticas, nas visões apocalípticas, pragas aparecerão também. Alguém pega para mim aí Apocalipse 13, de 2 a 4, tá? Gente, no momento que João escreve o Apocalipse, é aquela história que a gente estava dizendo agora há pouco, tá? A igreja está sendo o quê? Perseguida. A igreja está sendo dizimada, tá? Então, diga. A comunidade de Colossenses ficava nessa vizinhança também? Ficava nessa região, tá? Mas já não era tão emendada também, não. Então, ela não fazia parte da perseguição. Porque aqui, não, é assim. Vamos ter cuidado com a informação. É o Denis, né? É isso? Porque aqui em Colossenses 4... Olha, se a gente pegar a comunidade de Colossenses, tá? Vamos ter cuidado com isso, porque assim, nós estamos aqui falando da comunidade joanina, né? A comunidade de Colossenses, apesar de ser na mesma região, tá? Não vai fazer parte daquela estrutura que você vai sair. Deixa eu fazer só aqui um esquemazinho, tá? Um esquemazinho, literalmente um esquemazinho mesmo. Ó, João, né? João estava aqui, por exemplo, preso em Patmos. Aí ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está nesse raio, tá? Eu não consigo me lembrar geograficamente onde é que está a comunidade de Colossenses, tá? Não me lembro. Não vou nem dizer assim, ó, gente, ele está para cá. Não. O que é que a gente tem que entender? Todas as comunidades, todas, tá? Inclusive tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, a carta aos Efésios. Olha, eu fechei minha Bíblia, rapaz, não era para ter fechado. A comunidade a carta aos Efésios, se você pegar na sua Bíblia, tá? Dependendo da tradução, vai dizer, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Efésios. Tá aqui. Carta a Efésios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. Olha o raciocínio, né? Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja sua situação. Essa carta, por exemplo, na Bíblia que eu tenho, edição Ave Maria, ela começa assim. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos irmãos da comunidade de Éfeso.
certo? Na minha Bíblia Loyola, por exemplo, diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos fiéis de Éfeso, entre parênteses. Tá? Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ele não coloca Éfeso. Por quê? Porque eles pegaram a carta aos Efésios, tiraram o cabeçalhozinho da saudação a quem era dirigido e mandaram para todas as comunidades. Por quê? Porque todas elas eram perseguidas. Porém, nesse nosso caso aqui, somente a comunidade joanina, tá, recebeu um recado direcionado para si. Todas elas eram perseguidas? Eram. Quantos e quantos irmãos mártires morreram no começo do cristianismo? Quando a gente estiver estudando a patrística, nós vamos ver que vários foram perseguidos pela palavra de Deus. O detalhe é o seguinte, vamos lembrar o que está escrito lá nos Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos eram perseguidos, né, presos, flagelados por causa da palavra, o que eles faziam? Se escondiam? Não. Se lembravam que Jesus disse para eles: felizes os que forem perseguidos por causa do meu nome. Então, assim, eles criavam mais coragem e se mandavam para frente. Né? Então, assim, quanto sangue foi derramado? E foi só nessa comunidade de João? Não. Em todas as comunidades. A diferença é que aqui, em particular, nós estamos falando da comunidade joanina. Tá? Aí você vai dizer, a galera, os cristãos de Roma não foram perseguidos? Claro que foram. Né? Lembra, por exemplo, da morte de Pedro e Paulo, que foi em Roma? Quantos cristãos morreram na arena romana naquela mesma época? Tá? Então, assim, se você pegar aí o Apocalipse 10, 6, 10, 11, tá? A perseguição, ela é dada, né? Desencadeada por quem? Gente, veja para mim o Apocalipse 13, de 2 a 4. Pode ficar à vontade, tá? Ok, Advan, 13, 2... 2 a 4. Ok. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de urso, e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Ok? Então, gente, quando ele falar em besta, ele vai estar falando no Império Romano, tá? E no Imperador. Gente, o Apocalipse apresenta, né, certo número... Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Divan, por favor, desculpe interrompê-lo. O Gilvan está querendo entrar, pedindo a permissão. Obrigado, cara. Mas ele não pede para ele pedir de novo, porque não apareceu aqui, não. Certo. Tá? Gente, eu quero que você... Chegou, tá? Eu quero que a gente tenha cuidado com essa informação aqui, tá? Que é a história do... Aparecem certas duplicatas, né? Sequências cortes nas sequências das visões e passagens aparentemente fora de contexto, tá? O que é que o pessoal pensa disso aqui, tá? O pessoal pensa, por exemplo, tá? A história das hipóteses. E quando eu falo pessoal, é o povo que entende, não é eu não, tá? Que pode ter sido feito compilações através de fontes diferentes, tá? E pode também haver um deslocamento ocidental, ou seja, nós temos a nossa igreja no Oriente e aqui para nós no Ocidente, tá? Então pode ter havido, na hora de pessoal catalogar o material, né, o deslocamento ocidental, eu diria até também acidental, tá? De certas
passagem da Escritura, ou mesmo de certo capítulo. É capaz de você estar lendo o material, ler um negócio aqui, aí na sequência assim, vai o que precisa ver uma coisa com a outra. Tá? Então você fica realmente se questionando. Qual é a hipótese? É que tenha sido compilado através de diferentes fontes ou que tenha havido um deslocamento do material na sua sequência. Tá? Aí eu estou falando de capítulos ou de passagens versiculares. Tá? E a hipótese mais provável, né, é aqui a parte que nós vamos chamar de parte realmente apocalíptica, que é do capítulo 4 até o 22, ela é composta de 2 apocalipses distintos, tá? Escrita pelo mesmo autor, porém em data diferente. Gente, eu tive o cuidado de escanear da Bíblia de Jerusalém, que eu estava dizendo a vocês, tá? 2 apocalipses distintos, tá? Nós vamos observar aqui que o Apocalipse, né, o prólogo, né, o chamado livrinho devorado, tá? Está no capítulo 12, versículos de 1 a 6. Deixa eu só pegar aqui um marcador de texto. Tá? Nós vamos ter o livrinho devorado, né, o capítulo 12, versículos de 1 a 6. Tá? E aí, por exemplo, se a gente pegar o capítulo 10, versículos de 1 a 2, alguém pega, só para a gente fazer uma comparaçãozinha rápida, tá? Capítulo 12, versículos de 1 a 6, e o capítulo 10, versículos 1 a primeira parte do 2 e o 3, tá? Faz o seguinte, lê para mim aí o capítulo 10, versículo de 1 a 3 e o capítulo 12, versículo de 1 a 6. Enquanto vocês procuram, só colocar aqui, ó, Satanás contra a igreja, a besta contra a igreja. Lembrando, quando eu estou falando de besta, tá? Eu estou falando do imperador romano. Beleza? Gente, aí nós vamos ter aí, ó, o grande dia da ira, que não vai ter no texto 1, mas aparecerá no texto 2. Tá? A apresentação de Babilônia. Nós temos 2 apresentações distintas. Quando encontrar esse mendigo. E a queda da Babilônia. Queridos, preste atenção. Quando tudo estiver desandando na nossa vida, quando a gente pensar que tudo está perdido e que fulano de tal não vai cair do poder, diga para você mesmo, no seu coração, meu filho, até o Império Romano caiu. Durou 1000 anos, mas caiu. Imagine o seu poderzinho que você tem, né? Então, assim, foi revelado a queda da Babilônia. E o que foi que aconteceu? Babilônia caiu e não caiu só uma vez, caiu lá no Antigo Testamento e depois caiu para nós já na Idade Média, mas caiu. Alguém pegou aí 12, versículos de 1 a 6, 10 de 1 a 3? 10. De 1 a 3. Ok. Vi depois outro anjo, forte, descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem, sobre a cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo. E na mão segurava um livrinho aberto. Beleza. Gente, a história do livrinho, né? Tem a história lá do livro, o livro dos selos, né? E cada selo representando uma situação distinta, tá? Capítulo 12, versículos de 1 a 6. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher, vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda atrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra.
O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Gente, então o que é que nós vamos... Obrigado, tá, Alex? Gente, tem duas situações aí que é para a gente lembrar, tá? Primeiro, as passagens são obrigatoriamente apocalípticas, evidentemente, tá? Segundo, as passagens estão falando a mesma coisa, tá? Os textos são outros e aparecerá, isso aqui, gente, é uma questão da arte da guerra, tá? É bom que a gente tenha cuidado com essa informação, tá? Isso aqui é a arte da guerra. Na guerra, o que a pessoa faz? A pessoa pega um chifre de animal, transforma em sinal sonoro, tá? E ecoa, né? Toca, tá? Aquela, não sei se vocês lembram, mas é comum a gente ver nas séries cinematográficas, né? Nas artes cinematográficas, nas guerras, quando o cabo pega um chifre de animal e fica soprando, ele ecoa um som, né? Tipo assim, ó, né? Que é para o ataque começar, certo? Então, assim, o chifre, ele vai dar a ideia de poder, tá? Vamos lembrar, por exemplo, aí vem uma situação, né? Tá? Assim, a palavra chifre em latim é cornus. Daí, por exemplo, o indivíduo que é traído pela mulher dizer que ele é corno, né? Porque ele tem chifre, tá? Então, assim, esse cornus aqui, ele é transformado em instrumento, né? Que vai conclamar o poderio de alguém para invadir um outro povo, tá? A mulher vestida de sol, né? Ela está grávida, ela dá à luz a um filho e esse filho é arrebatado. Nós estamos falando de Nossa Senhora, que dá luz ao cordeiro, tá? E o cordeiro, preste atenção, tá? O que foi que aconteceu com o filho de Nossa Senhora aos 33 anos? Ele morreu, né? E ele subiu ao céu. Esse arrebatado significa que ele veio, cumpriu a missão e voltou para a direita do Pai, tá? Nós vamos aqui, carta às 7 igrejas, tá? Gente, elas foram destinadas, inicialmente, nós temos aí no início do Apocalipse, né, o mistério da salvação e da igreja, tá? O que é que nós vamos ver no capítulo 2 de Apocalipse? Carta às 7 igrejas, são capítulos 2 e 3, se não me engano, tá? Tá? Carta às 7 igrejas. Quando eu falar de 7 igrejas, estou falando daquela que a gente apresentou lá no início no mapa, tá? Elas foram destinadas a serem lidas com os outros textos, ou seja, com o texto do Apocalipse. Porém, devem ter sido escritas de maneira separada dos demais, tá? Aí aquela história do autor, tá? Teria sido realmente João que escrevera. A divergência entre o estilo literário e o quarto evangelho, né? Em relação ao Apocalipse, tá? Porém, há unanimidade que vai se tratar do mesmo autor, né? E isso é regido para nós desde o 2º século da era cristã, tá? A gente já discutiu isso, eu vou realmente passar para frente. A redação final do Apocalipse, ela acontece por volta, tá? Por volta separada, aqui ficou junto, me perdoe, do ano de 95, tá? Porém, desde muito tempo os cristãos já vinham sendo perseguidos anos antes por Nero, tá? Mas tinha um infeliz chamado Domiciano, tá?
que ele realmente perseguiu de forma aterrorizadora os cristãos, né? Mas ele não perseguia, como perseguia os cristãos, ele não perseguia os judeus. Tá? Gente, o poderio político de Roma, tá? Que era coordenado pelo imperador, tá? Então, nós vamos pegar isso aqui, ó. Ele era secundado pelo sincretismo religioso e ele era coordenado pelo culto imperial ao César. Gente, a galera era obrigada a adorar o imperador como se ele fosse Deus, tá? Aí o que vai acontecer com isso? Todo esse poderio, né, para exterminar os cristãos e a igreja, tá? Assim, o pessoal incentivava mais ainda o poderio ao imperador, tá? Com a intenção de exterminar o culto ao Deus de Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos e por seus discípulos, tá? Gente, o que é que vai estar dentro do Apocalipse? Nós vamos observar aí que vai ter um prólogo com uma saudação, capítulo 1, versículo de 1 a 8, revelação e mensagem às 7 igrejas, capítulo 1, versículo 9 até o capítulo 3, o futuro do mundo e da igreja, do capítulo 4 ao capítulo 21, versículo 8. Aí vai ter no capítulo 21, versículo 9 e 22, versículo 5, a glória da igreja eterna, a Jerusalém celeste. E a conclusão, o epílogo, capítulo 22, versículos de 6 até 21. Gente, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Por favor, alguém lê aí para mim? Capítulo 1, versículos de 1 a 4. Ok? Sim? Revelação de Jesus Cristo. Deus lá concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual testou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Beleza. Gente, então nós vamos observar aí, né, a cristologia do Apocalipse, onde Jesus aparece em 3 perspectivas, tá? Jesus, ele nos ama, ele nos libertou e fez de nós realeza e sacerdotes. Queridos, preste atenção. Realeza e sacerdote. Isto aqui não existe, tá? Deixa eu só pegar aqui, eu pensei que eu tivesse com a caneta já no ponto, não estava. Isto aqui, tá? Realeza e sacerdote. Isso aqui não existe, tá? Sem profecia. Certo? Não existe realeza e sacerdócio, tá? Sem profecia. Por isso, é necessário, em meio a perseguições, a gente conseguir enxergar um Cristo, tá? Dentro da causa que nós estamos defendendo, a sua mensagem. Temos presente no Apocalipse. Vamos prestar atenção a isso aqui, ó, tá? Existem 4 linhas proféticas. Quais são? As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Nós numeramos uma a uma as 7 igrejas, tá? Nós vimos uma a uma cada uma das 7 igrejas. Beleza, tá? 7 comunidades a que foram direcionadas cartas. Cartas estas que tinham elogios e reprovações, tá?
7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Tá? As 7 igrejas, gente, mensagens para as 7 igrejas. Todas as cartas direcionadas a cada uma das igrejas tinham como objetivo encorajar e corrigir aquilo que estava errado, tá? Então, aí nós estamos vendo, é importante para o estabelecimento das comunidades primitivas, tá? Melhor dizendo, as 7 cartas foram importantes, tá? Para o estabelecimento das comunidades primitivas, daquelas igrejas. Eram mensagens usadas para encorajar e também para corrigir. Gente, tá aqui, ó, tá? Mensagem às 7 igrejas do Apocalipse. Gente, em todas elas, nós vamos ter, tá? Um elogio, nós vamos ter uma puxadazinha de orelha e nós vamos ter uma promessa, tá? Gente, a igreja são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? Qual é o elogio dirigido, para eu não ficar falando sozinho? Uma pessoa lê para mim o elogio, uma outra lê a instrução e a outra me diz qual é a promessa. Tá? Candi, fique aí com o nome da igreja, o Márcio Marques com o elogio, tá? O Alex com a instrução e o Luiz com a promessa. Você lê o nome da igreja, o indivíduo diz qual é o elogio, o outro a instrução e o outro a promessa. Vamos lá. Pode começar Pode, meu querido, fica à vontade, viu? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Puseste à prova os que diziam apóstolos, e não são, e o descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes. Converte-te e retorna à conduta de outrora. Do contrário, verei a ti, acaso não te convertas. Renovarei teu candelabro de sua posição. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos Nicolaitas, que também eu detesto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, concedei-lhe e comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí você vai dizendo só o nome da igreja, no próximo não ficar muito puxado, tá bom? Qual é o elogio? Qual é, gente? Olha aqui. Quem é que ficou de ler o elogio para mim? Bom, o elogio feito à igreja de Éfeso. A igreja rejeita heresias, paciente e perseverante. Qual é a instrução? Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. E a promessa? Direito à árvore da vida. Aí nós temos a segunda igreja, tá? Lê só o nome dela, Candinho, que senão vai ficar demorar demais, tá bom? Pronto. Esmirna. Elogio, suportou o sofrimento. Instrução,
exortação à fidelidade até a morte. Promessa, receber a coroa da vida. Receber a coroa da vida. Pérgamo. Elogio, ter a fé em Cristo. Instrução, arrependimento da idolatria e imoralidade. Promessa, o maná e um novo nome. Tiatira. Elogio, cresceu no serviço ao próximo. Instrução, manter a fé e deixar o culto idólatra. Promessa, soberania das nações e a estrela da manhã. Sardes. Pode ir. Alguns mantiveram a fé pura. Elogio, né? Instrução, buscar renovo do que ainda sobreviveu. E a promessa, honra e vestes brancas. Filadélfia. Elogio, perseverante na fé. Instrução, guardar sua fé. Promessa, lugar na presença de Deus na Nova Jerusalém. Laodiceia. Laodiceia. Não há. Pode continuar. Não há elogios. Se arrepender e voltar ao trono de Deus. Promessas. Então, nós estamos observando que todas elas têm um padrão, né? Tem um elogio, um ensinamento e uma promessa, tá? Instrução, entenda assim, cara, isso aqui é uma puxada de orelha, bicho. Rapaz, você fez errado, você se afastou do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Meu filho, você não está sendo fiel até a morte, não. Não, que o negócio está apertando, você está caindo fora do barco. Volte, né? A sua fidelidade. Não se entregue aos idólatras, tá? Se mantenha na fé, deixe o culto à idolatria, né? Você ainda, não entendeu direito, não, cara. Você não entendeu o que é sobrevivência ainda. Você está se afastando da fé. Na verdade, isso aqui é um chamado de atenção, um puxãozinho de orelha. Tá? Então, nós vamos ter o padrão da escápula, como eu estava dizendo e foi colocado no quadro anterior. Tem um elogio, tá? Tem uma repreensão e tem uma promessa. Toda a escápula das sete igrejas, porque, infelizmente, ou felizmente, também não sei, nós não temos tempo, que o ideal seria ler cada uma por uma, tá? E a gente acabou lendo só mesmo a cartazinha de Éfeso. Bem que o Cândido teve vontade, né? Mas ficaria pesado demais para nós continuarmos nosso estudo, tá bom? O que é que a gente vai observar, tá? Aqui, as sete igrejas, O que é que era colocado, né, contra as sete igrejas? Éfeso, desviada, Esmirna, perseguida, Pérgamo, licenciosa, Tiatira, relaxada, Sardes, morna, Filadélfia, abençoada, Laodiceia, morna. Tá? Gente, as sete igrejas, o que era colocado pelas sete igrejas? Gente, a gente vai ver que a igreja de Éfeso era o quê? Desviada. O que é que tinha contra ela? Ela perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo sua vontade. Alguém lê aí para mim Esmirna, por favor? Perseguida, sofredora por causa das perseguições, enfrentada por ser fiel a Deus. Pérgamo. Licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Tiatira. Relaxada, preguiçosa e não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, oração e Bíblia. Sardes. Sardes, morta, sem vida
e alegria. Não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Filadélfia. Abençoada, fiel ao Senhor, e não importa o que aconteça, apesar das dificuldades. Só lembrando aqui uma coisa, tá? Filadélfia significa amiga de Deus, não me falha a memória, tá? Filos e Delfos, coisa assim. Laodiceia. Morna. Indecisa. Morna. Serve. Indecisa. Continue. Pode, duas pessoas podem ler, não faz mal não. Morna. Indecisa, serve ao mundo e ao Deus ao mesmo tempo. Primeiros mais velhos. É, né? Então eu vou ficar calado. Queridos, vamos lá, né? Das 7 igrejas, duas não receberam censura, tá? Esmirna e Filadélfia. 4 receberam elogio e censura, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, tá? E a Laodiceia, não há elogio, tá? Gente, observe que Laodiceia, tá? Ela é morna. Lembra o que foi que Jesus disse quando a pessoa for morna? Tem que ser vomitada. Certo? As cartas são endereçadas aos respectivos anjos no período de cada igreja. Gente, preste atenção. Anjo é mensageiro, tá? É o indivíduo responsável, nesse caso, responsável por cada comunidade, tá? Os anjos são mensageiros e líderes presentes em cada período da igreja. As cartas foram recebidas pelos mensageiros e elas foram transmitidas aos membros da comunidade da Ásia Menor do século I da era cristã. Tá? Essas cartas, elas tinham testemunho, né? Tinham um cunho profético e escatológico. Lembrando, profético, denunciador, e escatológico, que visa a santificação. Tá? Tinha um cunho profético e escatológico, é interessante a gente fazer essa observação. Tá? As cartas, eu vou até mudar a tinta da minha caneta, que é para poder fazer aqui um esquemazinho para vocês. Só lembrando que esta característica profética era própria da Tiatira. Tiatira era uma igreja muito profética. Maravilha, obrigado, Alvino. Tá? Gente, tinha cunho o quê? Profético e escatológico. Aí Tiatira estava, assim, Tiatira tornou-se exceção quando, na verdade, ela cumpria a regra. Lembra? Tá? A ideia é que todo indivíduo seja profeta. Tá? Tinha cunho profético e escatológico, tá? De quê? Da primeira e da segunda vinda de Jesus. E aí, quando a gente vai falar de primeira vinda, é quando Jesus nasce de Maria. Tá? E a segunda vinda é quando Jesus está presente, vamos ter cuidado, tá? Vamos procurar entender isso. É quando Jesus está presente na vida de cada comunidade. Só que para que ele esteja presente na vida de cada comunidade, nós não podemos nos afastar dele. Nós não podemos fazer aquilo que o próprio anjo reprova nas cartas a determinadas comunidades. Tá? Além de ter um cunho profético escatológico, vai ter também um fundamento local, direcionado àquelas igrejas, e universal, direcionado a toda a nossa história enquanto igreja, né, e igreja católica. Tá? O ressuscitado, ele está presente nas igrejas. Preste atenção. Jesus veio uma primeira vez e uma segunda vez ele está vindo. Ele continua vindo, tá? Pois ele tem que estar presente nas nossas igrejas, tá? Ele vem para provocar a conversão, para abrir a perspectiva da vida e da ação da igreja. Sua vinda, olha aqui, ó. Olha que importante é isso aqui, ó, tá? Sua vinda deve... só um instante. Sua vinda acontece para comunicar e provocar comunhão entre as comunidades. Sua vinda acontece
para provocar comunhão entre as comunidades, tá? Se você pega, é pequenininho, dá para pegar. Capítulo 3, versículo 19 a 21. Capítulo 3. Vai lá. Capítulo 3, versículo 19 a 21. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no trono, assim como eu venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Maravilha. Gente, preste atenção. É a mesma historinha lá do amém final, última palavra da Bíblia, tá? Ou seja, você ouviu? Agora pratique, que assim seja, tá? E aí a gente, na verdade, isso aí se confirma no capítulo 2, versículo de 1 a 7, tá? Nós vamos ver aqui os 7 selos, tá? Eles revelam o sentido e a estrutura da história segundo desígnios divinos. Tá? Gente, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, ele vai falar, na verdade, na história de Israel. Tá? O primeiro selo, a vinda do anticristo, né? O segundo, o espírito de guerra, o da fome, o da morte. Tá? No quinto selo, nós vamos ver o desejo de justiça. O sexto, a catástrofe no universo, né? E no sétimo, as 7 trombetas, tá? Então, nós temos aí, de forma bem resumida, literalmente resumida, o que cada selo representará. Tranquilo? O detalhe é o seguinte, quando eu falo em perseguição, quando eu falo de anticristo, no Apocalipse, apesar de eu estar dizendo que os selos, né, os 4 primeiros estão direcionados a história de Israel antigo, tá? Eu tinha o anticristo lá no faraó, tá? Concordam comigo? Tá? Aqui eu tenho, no Antigo Testamento, eu tenho o faraó. Certo? Mas o anticristo da Babilônia é o imperador. Tá? Em particular, ele pode estar fazendo referência a Nero, que perseguiu os primeiros cristãos, mas ele vai estar também fazendo referência a Domiciano, que também estava, naquele momento, perseguindo os cristãos. Certo? Queridos, as 7 taças, tá? As 7 de pragas mencionadas no Apocalipse 16. As taças são jorradas por 7 anjos da ira de Deus. Eu coloquei o meu Deus com D minúsculo. Desculpa. Cada taça consiste em um julgamento da ira de Deus. Essas 7 taças são derramadas sobre os ímpios e os seguidores do anticristo após o som das 7 trombetas. Tá? A primeira taça, por favor. A primeira taça, quando a primeira taça foi derramada, chagas cruéis e malignas irromperam nos que tinham a marca da besta e nos que adoraram a imagem da própria besta. A segunda taça. Quando a segunda taça foi derramada. Desculpa, pode ir. Segunda taça. Quando a segunda taça foi derramada, os mares e os oceanos se transformaram em sangue, como o dos mortos, causando a morte de tudo que vivia no mar. Terceira taça.
Terceira taça. Quando a terceira taça foi derramada, os rios e as fontes de água potável se transformaram em sangue. Os anjos começaram, então, a louvar o sagrado julgamento de Deus, que vingou o sangue derramado dos santos e profetas, dando sangue de beber aos homens. Quarta taça. Quando a quarta taça foi derramada, o sol queimou os homens na terra, os maus continuaram sem se arrepender e blasfemaram contra Deus. Vocês estão vendo aí o Egito, gente, perseguindo os judeus, os cristãos, os israelitas, os israelitas, lá do Antigo Testamento, não é? Verdade. Quinta taça. Quando a quinta taça foi derramada, uma poderosa escuridão tomou o reino da besta. Os maus teimosamente continuaram a blasfemar e não quiseram se arrepender e louvar a Deus. Sexta taça. Gente, presta atenção que já muda em relação às 4 primeiras, não é isso? Sexta taça. Quando a sexta taça foi derramada, o grande rio Eufrates seco, o que permitiu que os reis do Oriente pudessem atravessá-lo para se prepararem para a batalha. 3 espíritos impuros, parecidos com apareceram, sendo cada um da boca do dragão, da besta e os falsos profetas. Estes espíritos demoníacos realizaram milagres para juntar as nações do mundo, para lutar contra as forças do bem em Armagedon. Então Jesus dizia que sua vinda será como a de um ladrão à noite, ungindo que seus fiéis permaneçam alertas. Gente, bem aqui, eu ia passar logo para a 7ª taça, mas eu preciso fazer aqui uma observação, tá? Bem aqui, nós não podemos esquecer de um negócio que para a ciência foi muito importante, mas para nós, enquanto igreja, foi, na verdade, um chute assim no pé de apoio do indivíduo, tá? Que é o falso profeta. Filosofia grega, tá? João, ele está muito direcionado à filosofia grega, por causa da própria localização. Se você observar a ilha de Patmos, ela está muito mais perto do mundo ocidental do que do mundo oriental, tá? Então, assim, a filosofia grega, ela deu muito trabalho para a igreja primitiva, tá? O dragão, a besta, assim, o Império Romano, aquela coisa todinha, tá? Deu muito trabalho. O detalhe é o seguinte, meu amiguinho, vocês se arrependam, tá? Porque quando eu vier, eu virei como um ladrão à noite. Ou seja, vigiai e orai. Jesus já tinha dito isso em vida para os apóstolos. Uma 7ª taça. Quando a 7ª taça foi derramada, um terremoto global destruiu as cidades do mundo. Todas as montanhas e ilhas mudaram de lugar. Pedras com o peso de um talento caíram sobre a terra.
As pragas foram tão severas que o ódio dos maus contra Deus se intensificou, e eles continuaram a amaldiçoá-lo. Uma voz do trono de Deus anunciou. Eita, né? Amém. É? Beleza. Gente, eu acho que se eu só pegar aqui, para eu ter certeza do que é que eu vou fazer, só para ter uma ideia. É isso. Olha, nós vamos aqui nesse material, a partir de agora, a partir daqui, especificamente, nós vamos ter o que significa algumas coisas, tá? O que significam as cores, o que significa os números. Então, a gente tem que observar isso aqui. É uma leitura que vai ficar um tanto quanto pesada. É uma leitura que vai ficar um tanto quanto pesada, um tanto quanto enfadonha. Então, eu não aconselho, tá? Apesar de nós termos e eu disponibilizar esse material, tá? Mas muito por alto que eu vou colocar, porque a minha ideia é que não fique muito enfadonha, tá? Olha aqui, ó. As cores, nós vamos ter aqui o branco, né? Simbolizando vitória, glória, alegria e pureza, tá? O preto. Olha aqui que é importante observar isso, tá? Ó, o branco, ele simboliza o quê? Vitória. O amarelo esverdeado, né? Cor de cadáver, tá? O vermelho, o luxo, tá? O preto, fome. Tranquilo? Nós vamos ter os números. Gente, a história dos números, né? O 3 vezes é o superlativo hebraico de virtude, de santidade. 3 vezes santo. E como é que nós cantamos nosso hino de louvor? Santo, santo, santo. Quantas vezes? 3. Ou seja, santíssimo, santíssimo, santíssimo. 4, número cósmico, dos 4 elementos. Os 4 elementos do universo, terra, fogo, água e ar, né? O 7, a composição do 3 mais 4, que é a perfeição, tá? Metade de 7, 3,5. Às vezes diz 1 tempo, 2 tempos, meio tempo. Você vai encontrar em Daniel 25. 10, né? Tempo de curta duração, 12. A composição de 3 vezes 4 é o número da perfeição e da totalidade, tá? 42, né? É igual a 3 anos e meio, né? Que é 1.250 dias. 144, queridos, preste atenção, tá? O 144 é uma composição de 12 vezes 12. A gente vai dizer em matemática que isso aqui é um quadrado perfeito, sinal de grande perfeição, tá? Então, 144, representando, por exemplo, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus Cristo, tá? 666, 666, é o número da besta. Alguém pega para mim Apocalipse 13, 18? Apocalipse 13, 18. Ok? Vá. Aqui é preciso discernimento. Calcule o número da besta, pois é um número de homem. O número é 666. Pronto. Então, está aqui o número da besta. O detalhe é o seguinte, o número 666 é o nome César Neron, ou seja, Imperador César. Tá? Conforme o valor das letras em hebraica, César Deus. Tá? Está falando diretamente do imperador. Tá? Conforme o valor das letras gregas. É o número de maior imperfeição. 6 não alcança o 7. Tá? É só a metade de 12 e isso por 3 vezes. Tá? O número 666 é o cúmulo da imperfeição. Em grego, hebraico, latim, cada letra tinha um valor numérico. O número de um nome era o total do valor numérico das letras.
o número 666 é o nome de César Nero, conforme o valor das letras gregas. Ó, 100, 60, 200. 50, 200 mais 6, tá? Aí é uma questão de numerologia que eu confesso, eu, Edvan, não tenho propriedade para fazer a explicação, tá? Mas como é tirado lá do grego, lá do hebraico, tá? O nome César Nero, 666. Enquanto o 7 é plenitude, o 6 é a imperfeição, tá? Gente, os elementos da natureza. Então, nós vamos observar aqui. Só para dar uma Sol e Lua. Com as letras de Repita. Neron, o N é 50, o V vale 6, o R é 200. Outra vez, N 50, R 500, S 60 e Q 180, a soma desses respectivos valores dá 666. Obrigado, Alvino. Valeuzão, tá? Então, gente, ó, elementos da natureza, tá? Nós vamos ter, ó, o Sol. Atribuir esta numeração ao Papa. Mas isso, aí o pessoal aproveita para viajar, né, Alvino? Tá? O pessoal aí também aproveita para fazer umas viagens, né? É assim. Mas o Papa se atribui a ele o título de vigário, filho de Deus. Atribuindo o título de vigário, filho de Deus, dá 666. Mas, pronto. Na verdade, se fala aí assim, né? Tem, assim, como tem a segunda vinda de Cristo, aí o pessoal também faz uma segunda vinda do anticristo também, tá? Gente, ó, os elementos da natureza, tá? Nós vamos ter o Sol e a Lua, tá? Criação servida ao povo de Deus. A estrela, né? Anjo, o coordenador da comunidade, estrela da manhã, Jesus. O arco-íris, né? Sendo a onipotência da graça de Deus, evoca a aliança de Noé, lá no Antigo Testamento. O mar é o caos primitivo, lugar onde sai a besta, símbolo do mal. Engraçado que até as mitologias fazem a referência ao mar desta maneira, tá? Abismo, lugar debaixo da terra onde os espíritos maus ficam presos. A água da boca da serpente é o vômito, o Império Romano. Eufrates, região onde costumava os invasores. Tá? Aí, no mundo animal, nós vamos ter o dragão, ou a grande serpente, né? Que simboliza o mal a Deus e a seu povo. A besta fera, né? Sobe do abismo ou do mar, né? Nero ou o Império Romano. A besta que sai da terra é o falso profeta, que propaga o culto ao imperador. Tá? O dragão, a besta, né? São uma caricatura da Trindade, né? O antideus, o anticristo e o antiespírito, que é o falso profeta. Tá? Vem o cordeiro que indica Jesus. Queridos, aí preste atenção. Nós temos aqui, nós vamos nos lembrar, pelo menos eu quando eu leio, eu faço, tá? Ó, o leão, o touro, o homem e a água. Os 4 seres vivos, tá? E tem um microfonezinho aí que não tá me deixando concentrar. É o Zé Maria. Ó, leão, touro, homem e águia. O que ele vai chamar os 4 seres vivos, né? Tá? Os animais. Gente, esses 4 seres vivos vão nos lembrar os 4 evangelistas. Os 4 evangelhos, tá? Cada um representado por um destes seres, tá? Aqui, ó. Indica os 4 seres mais fortes que presidem o mundo, o governo do mundo físico. Indica também os 4 elementos que formam o ser humano. Touro é instinto, leão, sentimento, águia, intelecto, homem, rosto. Os 4 juntos formavam um ser mitológico da Babilônia, chamado Caribu ou Querubim, e a esfinge do Antigo Egito. Evoca as visões de Isaías 6:2 e, sobretudo, Ezequiel 10:14. Tá? A águia evoca
a proteção do êxodo, né? Aí vem as pragas, né? Ó, o gafanhoto, invasores estrangeiros, o escorpião, a perfídia, a traição, né? Evoca o êxodo, a cobra, né? O poder mortífero. Aí você vai lembrar do Apocalipse 9, 19 e também do Gênesis, lá no início. E aqui nós vamos ver a história dos cabelos brancos, símbolo de eternidade, olhos brilhantes, né? Símbolo de ciência. O nome, a própria pessoa, Deus me chamou pelo nome, tá? A mulher, o povo santo dos tempos messiânicos. O filho da mulher, o Messias. A prostituição. Gente, o padre Marcos, na aula passada, colocou isso aqui categoricamente, tá? Quando falar em prostituição, não está falando da questão de sexo, tá? Mas da infidelidade, da idolatria, tá? Virgem, pessoa que rejeita a idolatria. A noiva é a igreja, o povo de Deus. O casamento do cordeiro com a noiva, que é o estabelecimento do reino, Jerusalém e seu templo. Os candelabros de ouro o povo de Deus da comunidade, o incenso, a oração. Gente, preste atenção, que essa ideia do incenso nós usamos na nossa liturgia, no turíbulo. Vai tanta fumaça que sobe para o alto, amigo. Isso aqui significa oração, que sobe até Deus. Muito bem. E aqui nós concluímos essa primeira parte, tá? A gente faz um intervalozinho de 10 minutos. Confere? Ok.